iniciando mais uma vez o programa Roda de Conversa, uma rede de apoio para a comunidade escolar. Hoje vamos ter como nossa convidada a doutora Anique Rebelo Assede Machado, promotora de justiça da tutela da infância e da juventude de Campos. Boa tarde, doutora Anique, seja muito bem-vinda. Boa tarde, professor. Muito obrigada pelo convite. É realmente um privilégio estar aqui podendo tratar de questões tão relevantes para as crianças e adolescentes e de temas que realmente possam contribuir para o desenvolvimento pleno delas. Muito obrigado. E aqui nós não costumamos enrolar, vamos direto ao tema, né? Então, vamos falar hoje, especificamente atendendo algumas das pesquisas que nós fizemos, sobre o reflexo da família na violência infantil na escola. E aí, uma das perguntas que nos passaram, diante das pesquisas que foram feitas, é de que maneira a dinâmica familiar, com a negligência, violência doméstica e ausência de apoio emocional, pode se manifestar no comprometimento da criança e dos adolescentes no ambiente escolar, contribuindo para a violência na escola. Ótima pergunta, né? De fato, a família é o primeiro contato que a criança, quando nasce, né, tem a oportunidade de ter, né, nos primeiros anos da sua formação. Então, desde o nascimento, as suas referências são os pais, os familiares mais próximos, e a gente sabe que o desenvolvimento infantil, ele se desenvolve muito por parte da imitação do comportamento, né. Então, o ambiente familiar, ele tem um papel extremamente significativo nessa formação. É a partir do que ele percebe no ambiente e que ele vai se conduzir na vida e na interação social com as outras pessoas. Então, quando esse ambiente funciona de modo adequado, harmonioso, a tendência é de que a criança vá repetir isso nas suas relações sociais, no espaço escolar, né, com os amigos, nos espaços comunitários. No entanto, quando ela vivencia atitudes de negligência, violência doméstica, percebe exemplos de agressividade na própria casa, a maneira como o pai trata a mãe ou vice-versa, ou como ela é tratada, a tendência é ela entender, né, nos primeiros anos logo, de que aquele é o formato natural de se comportar no convívio social. E ela acaba repetindo, reproduzindo esse tipo de comportamento no espaço escolar, que é um espaço, de extensão praticamente da família, né, de convivência social, além do papel de, eh estimular a aprendizagem, o desenvolvimento cognitivo, ela tem a oportunidade na escola de desenvolver habilidades de interação social, habilidades de gerência emocional. Então, quando o universo familiar dela traz essas disfunções, né, a tendência é ela repetir esse comportamento na escola e se mostrar também agressiva, com os colegas, demonstrar, comportamentos que acabam se desenvolvendo, se desenrolando em conflitos com professores, com funcionários, né. Não há que se dizer que todas as famílias que apresentam esse contexto ou o contrário, que todos os comportamentos de agressividade ou de envolvimento em conflitos no ambiente escolar tenham por origem problemas familiares, né. Existe a questão da personalidade de cada um, né. Mas que há uma possibilidade grande de influência do modelo familiar conflituoso ser reproduzido na escola, é inegável, né. Então, nós podemos falar que, basicamente, a criança, como funciona como um grande captador de tudo que está no entorno dele, passa a ser muito mais fácil ele observar as atitudes dos seus pais e reproduzirem na escola, o que nós temos visto como educadores, infelizmente, e de forma que deveríamos alertar então os pais que tomassem um pouco mais de cuidado com a forma como se dirigem aos seus filhos e da sua relação familiar, não é isso? Exatamente, o papel, né, tanto a escola quanto a família, ambos têm um objetivo em comum, que é o de contribuir ao máximo, na tarefa de oferecer às crianças e adolescentes os estímulos necessários para o desenvolvimento em todas as áreas, né, cognitiva, emocional, social. Então, quando a escola e a família conseguem andar juntas, né, alinhar estratégias para alcançar esse objetivo comum,
comum, as coisas funcionam melhor. Então, a escola, uma vez identificando sinais de comportamentos agressivos, inadequados, no convívio social no espaço escolar, deve estar ao lado da família, não só para alertar, né, sobre essa repercussão na escola, mas também para apoiar, acolher essas famílias, tentar identificar estratégias em conjunto, escola e família, para contribuir para que essa criança possa desenvolver atitudes mais produtivas em prol do próprio desenvolvimento. Perfeito. Vamos seguir a próxima pergunta. Quais são os principais desafios encontrados pelo Ministério Público ao investigar a responsabilidade das famílias em casos de violência infantil com reflexos no ambiente escolar? Então, é realmente um grande desafio para o Ministério Público identificar os casos de violência. Por quê? Porque o ambiente familiar, pela sua própria natureza, é um ambiente de intimidade. Né? Então, é difícil para uma criança ou para um adolescente, percebendo que a sua família está funcionando de forma inadequada, em função do ambiente violento, agressivo, eh, romper com isso e contar esse fato, pedir ajuda, né. Então é necessário, primeiro que a escola esteja preparada, né, os professores principalmente, que são aqueles que convivem mais diariamente com a criança, para tentar identificar sinais no comportamento da criança que denotam que ela pode estar enfrentando no ambiente familiar um ambiente de conflito, de desarmonia, que pode estar se refletindo naquele comportamento. Sinais, por exemplo, como isolamento frequente, tristeza exagerada, queda no rendimento escolar que vinha acontecendo de forma positiva e deixa de acontecer. Então, todos esses são sinais que os próprios professores podem identificar e sinalizar, né? É bom que a escola possa contar também com uma equipe técnica de apoio multidisciplinar, assistente social, psicólogo, né, que com mais expertises podem abordar as famílias para cuidadosamente identificar se isso pode estar acontecendo e conduzir isso melhor. Então, é importante que esse desafio enfrentado pelo Ministério Público, que integra, na verdade, uma grande rede de proteção ao direito das crianças e adolescentes. Junto com o Ministério Público, a gente tem o Conselho Tutelar, temos o Poder Judiciário, a Polícia Civil, a Polícia Militar, né? Toda essa rede de proteção que recebe notícias de possíveis violações de direito, esperam, né, que profissionais da educação, profissionais da saúde, uma vez identificando sinais de violência no comportamento das crianças, possam denunciar para que, então, depois de investigado, confirmado, outras medidas possam ser aplicadas, inclusive não só para interromper o ciclo de violação de direitos, mas também para aplicar medidas protetivas em favor dessas crianças, que são as mais variadas, né? Desde o encaminhamento, por exemplo, para um acompanhamento psicológico, um tratamento psiquiátrico, dependendo do comportamento, muitas podem desenvolver crises de ansiedade, síndromes do pânico, enfim, tantos outros sintomas de adoecimentos emocionais, até medidas mais graves, né, como a separação, muitas vezes, que é necessária da criança daquele ambiente familiar conturbado, buscando pessoas na família extensa, parentes próximos, que possam assumir a responsabilidade da criança para que pelo menos a família seja trabalhada e possa receber de volta a criança em condições melhores. E, na pior das hipóteses, né, a colocação dessa criança numa instituição de acolhimento, sempre provisoriamente, com a intenção de trabalhar a família, para que depois seja feita a reinserção. E quando não é possível, aí se parte para as adoções, famílias substitutas. Essa sua fala é muito importante, doutora, porque nós temos pais que não acreditam que alguns atos violentos feitos com seus filhos possam envolver o poder judiciário, né? E é importante que hoje todos nós, como a senhora bem falou, né, educadores, saúde, poder judiciário, estamos todos com um compromisso de proteger as crianças. E nesse mundo que nós estamos vivendo agora, no mundo de ser banal a violência, o ser comum, principalmente divulgado pela internet, os pais ainda continuam deixando de lado os direitos da criança. Então,
A senhora acha que dentro dessa linha de aumentarmos a proteção, tanto da criança quanto da família, porque se estamos fazendo bem para a criança, também queremos que a família seja beneficiada, a senhora acha que o melhor caminho, num caso de uma agressão, uma violência, qual seria o primeiro passo que uma instituição educacional, por exemplo, poderia buscar? Conselho tutelar, o juizado de menores, o que a senhora indicaria? Ótima a pergunta. É importante que todos saibam, né, que o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a lei que prevê e reúne todos os direitos que são assegurados a crianças e adolescentes no país, ela estabelece em um dos seus artigos, o 245, que a omissão, a ausência de notificação às autoridades protetoras de crianças e adolescentes de notícias de violação de direitos por profissionais da educação e profissionais da saúde constitui infração administrativa, punível pela simples omissão, com uma multa de 3 a 20 salários mínimos. Então, é uma obrigação, um dever legal daqueles que atuam na área da educação e dos profissionais da saúde, a comunicação. A notificação deve ser compulsória, né, por meio de um formulário, de um relatório, de um documento formalmente encaminhado ao Conselho Tutelar ou ao Ministério Público da comarca, né, onde a violação de direito foi identificada, para que aquilo seja apurado. É claro que a comunicação é de uma suspeita, né? Cabe às autoridades investigar se realmente aquela suspeita inicial de violação de direitos vai se confirmar, e uma vez confirmada, os passos seguintes serão dados no sentido de responsabilização dos pais ou daquele que está infringindo os direitos da criança. Agora, eu acho que é bem interessante destacar, né, que apesar da lei prever a responsabilização de forma detalhada de condutas praticadas pela família, por pais ou responsáveis, eu acho que a postura das instituições de atendimento a crianças e adolescentes, como a escola, né, os próprios integrantes da rede de proteção, Ministério Público, Conselho Tutelar, Judiciário, deve ser sempre de acolhimento. Eu acho que para a criança, que é o destinatário final da atuação dessa rede de proteção, da atuação da escola, o melhor é que as coisas possam ser superadas de forma mais útil ao seu desenvolvimento. Então, acho que assim, ampliar a visão da história dessa família é fundamental. Quem são esses pais? Qual foi a história desses pais quando eles também eram crianças, adolescentes, né? O que eles receberam, o que eles não receberam, como que eles processaram as emoções, em que momento da vida estão. Quer dizer, o apoio familiar, eu acho que é o principal caminho para se encontrar uma solução mais harmoniosa para a criança, né. E se tudo isso não funcionar, realmente as sanções legais estão aí, para que possam ser aplicadas em favor da proteção da própria criança. Perfeito. Vamos seguindo aqui o nosso roteiro, conforme outras perguntas de participantes. Na sua experiência, quais são as medidas mais eficazes que podem ser implantadas em conjunto com a escola, a família e o órgão de proteção para prevenir e mitigar os efeitos da violência familiar no contexto escolar? Então, eu acho que assim, iniciativas como essa, né, que Sim, que a escola tem, né, no sentido de buscar apoiar a comunidade de pais, professores, todos aqueles que estão engajados no processo educacional de desenvolvimento das crianças, e intensificar, campanhas de esclarecimento, o diálogo com os pais. Eu acho que, assim, eu sei que a vida é corrida e que muitas vezes os pais sequer têm tempo para comparecer a uma reunião escolar, né, e acabam indo à escola apenas quando o filho apresenta um comportamento inadequado e aí é convocado. Então eu acho que, assim, quebrar esse paradigma, oferecer uma cultura de participação mesmo dos pais no ambiente escolar, até mesmo, criando espaços para que eles possam opinar nas diretrizes da escola, entender qual é, o plano pedagógico da escola, né, o que está por trás, de apenas oferecer as disciplinas naturais do currículo escolar, né, português, matemática, mas também de contribuir para que aquela criança utilize o espaço do convívio social para o seu
pleno desenvolvimento, trazendo esses pais para participação no ambiente escolar, eu acho que é a principal alternativa, né, para contribuir para isso. E também uma estratégia que eu vejo que algumas escolas implementam com sucesso é propagar as técnicas da comunicação não violenta, né, que foram desenvolvidas exatamente com o intuito de oferecer àqueles que lidam a todas as faixas etárias, em todos os ambientes. Mas acho que isso na escola funciona como um facilitador, né? Como que o professor reage, por exemplo, a uma atitude desrespeitosa do aluno dentro da sala de aula, né? Ele vai reagir no mesmo tom, ele vai também responder agressivamente, ou ele vai imediatamente aplicar medidas punitivas, como que ele vai fazer valer a sua autoridade e exigir o respeito dentro da sala de aula a ele e aos demais colegas. Então, a comunicação não violenta, né, ela apresenta diversas estratégias que vão, inclusive, além da escolha das palavras, né? Porque às vezes a gente pensa, a comunicação não violenta deve-se evitar palavras pesadas, ou isso, aquilo. É além disso. Eu acho que a proposta da comunicação não violenta, ela traz a perspectiva de oferecer, de fato, espaços que convidam o outro, né, que está agindo com violência, a se colocar num lugar mais empático. Então, se essa professora desrespeitada conseguir, né, provocar nesse aluno, por exemplo, uma reflexão, né, se você tivesse no meu lugar, como que você se sentiria? Se você tivesse no lugar de um dos seus colegas e assistindo ao que você faz, por exemplo, como você se sentiria? Quer dizer, ainda que aquele aluno não consiga alcançar, a dimensão dessa reflexão, é um elemento que começa a despertar nele, né, o estímulo para desenvolver a empatia, que é tão importante no nosso convívio social, né, e para manter espaços e ambientes escolares pacíficos. Então acho que, assim, são muitas as estratégias que passam todas pelo diálogo sempre, eu acho. Sem dúvida, a senhora está correta nessa colocação. Os nossos professores têm procurado buscar sempre um equilíbrio emocional para que possa se relacionar hoje com crianças que não têm limites, né? E é o que nós comentamos anteriormente, quer dizer, se ele não tem um bom exemplo em casa, ele vai reagir da mesma forma. E essa postura dos professores são sempre orientadas, porque nós não podemos tratar todos como nós recebemos da mesma forma as críticas, as ofensas, o desrespeito, e pedimos, né, aos pais que tomem conta dos seus filhos e oriente da melhor forma possível, para que possamos ter esses resultados positivos, como a doutora Nick comentou. Vamos seguindo aqui, doutora. Como o sistema de justiça tem atuado para garantir o apoio psicossocial e a proteção integral das crianças e adolescentes vítimas de violência familiar, que também sofrem as consequências no ambiente escolar? Então, o sistema, judicial como um todo, né, conta com várias entidades que participam, desse processo de garantir os direitos das crianças e adolescentes. Então, uma dessas entidades que eu costumo dizer que, funciona como um pronto-socorro, assistencial e de preservação dos direitos das crianças e adolescentes, são os conselhos tutelares, porque normalmente as primeiras notícias de violação de direitos chegam aos conselheiros e eles já têm, por força do Estatuto da Criança e Adolescente, atribuições legais para aplicar de imediato medidas protetivas, como a orientação aos pais responsáveis, o encaminhamento da criança ou adolescente para tratamento psicológico. Às vezes, a negligência indica que a criança sequer está frequentando assiduamente a escola, então é preciso aplicar medidas de encaminhamento para que essa mãe ou pai cumpram o dever legal de encaminhar os filhos à escola. Às vezes, os pais estão atravessando momentos também emocionalmente delicados, às vezes fazem uso de substâncias e sofrem de algum tipo de dependência química, então são encaminhados para tratamento, até mesmo a aplicação de medidas mais drásticas, como a gente comentou. Há casos em que o Conselho Tutelar já tentou encontrar
na família extensa, quando os pais não estão em condições naquele momento de assumir a responsabilidade dos filhos, pessoas que pudessem substituí-los, e uma vez não encontrando, também é dever do conselho tutelar sugerir, requerer ao juiz que determine a aplicação da medida protetiva de acolhimento institucional. E aí é a hipótese mais drástica em que a criança é separada transitoriamente da sua família, mas também é acolhida numa instituição que deve funcionar o mais parecido possível com uma casa. Diferente daqueles modelos anteriores que a gente tinha, né, dos chamados orfanatos, as instituições de acolhimento hoje, elas têm um papel na vida da criança que elas recebem bem diferente. As crianças fazem as atividades de rotina igual a todas as outras crianças, frequentam as escolas, fazem atividades extracurriculares, comparecem a eventos esportivos, festivos, se preparam por cursos profissionalizantes para atuarem no mercado de trabalho quando adultas. Então, esse é um primeiro aspecto. Para a destituição do poder familiar, que seria, então, a medida também mais drástica de rompimento formal, juridicamente falando, do vínculo entre pai e filho, aí há que se ter um processo judicial, que é normalmente deflagrado pelo promotor de justiça, analisado pelo juiz, o pai e a mãe têm direito ao contraditório, à ampla defesa, e chegando ao final desse processo, se identificada a impossibilidade total dessa criança retornar à família natural, ela então é encaminhada para a família substituta, para a lista de adoção, para que ela possa terminar, né, o desenvolvimento das outras etapas em companhia de outras pessoas que possam contribuir para o seu desenvolvimento. Perfeito. Vamos seguindo e considerando a complexidade da relação entre a dinâmica familiar e a violência infantil na escola, quais as ações preventivas poderiam ser fortalecidas para abordar essa questão de forma mais abrangente e eficaz? Então, nós até acabamos falando um pouquinho sobre isso, Exatamente. né? Mas é importante reforçar, né? Aproveitar essa oportunidade para isso, né? A, o quanto pode ser produtivo para os filhos a participação dos pais na escola, né? Nas festinhas de comemoração, dos dias que a escola costuma celebrar no seu calendário letivo, né? Dias dos pais, da família, enfim, muitas das vezes faltam a esses compromissos porque realmente estão impedidos pela função profissional e tudo mais, mas se preparar previamente para estar ali, né? Tudo que uma criança quer, principalmente nos primeiros anos de vida, é a aprovação desses pais, né? Então, poder compartilhar esses momentos, assistindo os coleguinhas também compartilharem com seus pais, no ambiente escolar, mostra que, de todas as formas, ela está recebendo o amparo da escola e da família em conjunto para que ela consiga criar as raízes necessárias para desenvolver as suas potencialidades ao longo de todas as etapas do desenvolvimento. Então, acho que a grande estratégia é realmente conseguir equilibrar, né? A escola conseguir equilibrar e estimular esse encontro entre família e escola em prol desse objetivo comum, que é o desenvolvimento em todas as direções dos seus alunos. Então, esse exemplo da senhora é fundamental. É o que toda escola gostaria de ter, né? Que os pais participem das reuniões, participem das atividades. Isso é importantíssimo para as crianças e até para que os pais possam entender as regras, as disciplinas, o que está sendo desenvolvido, o que está sendo proposto e não criar uma expectativa daquilo que não existe, né? Toda escola tem o seu regimento e mostra o caminho que vai seguir, tem o seu modelo de formação, e é exatamente nessas reuniões que são apresentados e debatidos de forma democrática, clara, transparente, o que a escola pode oferecer para o filho dele e o que ele gostaria que fosse oferecido para o filho dele também. Então, desta forma, nós temos hoje uma ideia, mais ou menos, entre várias escolas, que a média de participação de pais em reunião de pais é 30%, 40%. É muito pouco diante daquilo que nós gostaríamos que fosse a realidade da participação familiar na escola, né? Porque por mais que a escola se
organize, se prepare para uma reunião, para poder fazer todos os esclarecimentos, acaba não acontecendo. E, em função disso, acontece esses posicionamentos que acabam atingindo a criança lá na ponta de uma certa forma, né? Mas toda essa busca de relacionamento da escola com os pais, com a sociedade, é o que hoje nós estamos procurando trazer nesse programa do podcast, onde estamos tendo a presença da senhora como nosso primeiro programa como uma convidada, e já quero agradecer em nome da Escola Sagrada Família, de toda a equipe da Roda de Conversa. Por isso é uma rede de apoio, né, à comunidade escolar, porque o que nós queremos levar é essas informações a todos os pais, professores, diretores e pessoas que querem ter informações de como conduzir seus filhos. Então, o objetivo da roda de conversa passa por essa forma de expor, né, a educação de uma forma mais objetiva, mais acolhedora para todos, no momento que nós estamos vivendo muitos conflitos familiares com o segmento de educação. Então, vou passar para a senhora as últimas palavras, o que a senhora gostaria de deixar para esses pais, para as escolas, para os professores e para a sociedade. Então, eu agradeço o convite imensamente, né, para participar. Parabenizo a escola por essa iniciativa, né, de levar essas informações de forma ampla aos pais, além do próprio espaço escolar, né, de forma que mais facilmente ela possa alcançar um número maior de pais, né. E a mensagem que eu deixo é no sentido da atenção dos pais, para a importância do momento, da fase infantil e da adolescência dos filhos. Eu sei que a gente vive nos tempos modernos, uma correria para dar conta de todas as atividades, e quase todos os pais estão preocupados em alcançar, né, os bens materiais, inclusive necessários para poder custear, o desenvolvimento dos filhos nas escolas, né, e nos anos futuros, contribuindo para a autonomia deles, mas que a gente nunca esqueça, como pais e como mães, né, de que mais importante do que tudo isso é essa relação de afeto, de diálogo, né, a construção de vínculos de confiança entre pais e filhos, que só a presença física dos pais nos momentos mais importantes, no dia a dia, é que é capaz de proporcionar e de protegê-los de fato das dificuldades e desafios que o mundo oferece. Então, que a gente possa, com essa nossa conversa aí, inspirar que esse contato se multiplique cada vez mais e essa atenção para estar presente ao lado do filho possa se dar na rotina de todos nós. Muito obrigado. Nós falamos com a doutora Anique Rebelo Assaide Machado, promotora de justiça da tutela da infância e da juventude da cidade de Campos do Goytacazes. Muito obrigado, doutora. Obrigada Uma a boa tarde. vocês. Boa